Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui hoje porque depois do meu react do Greg News, vieram muitas pessoas comentar aqui no canal como se eu não soubesse do que se tratava o Greg News, ou como se eu não tivesse entendido das piadas e tal. E eu acho que, na verdade, essas pessoas e muitas outras não entendem sobre o que realmente trata o Greg News. E eu faço a pergunta a você: você sabe sobre o que trata o Greg News? Se perguntassem pra você o que é o Greg News, você diria o quê? Provavelmente que é um programa de humor, um programa de sátira jornalística. Mas não é bem por aí, ou não é só isso. Então eu procurei primeiro saber como o próprio programa se define. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro eu fui ao canal no YouTube. Eles não têm um canal próprio, eles usam o canal da HBO, que é quem produz o The Greg News, né? Que é um programa original HBO. Aqui ele tem a equipe técnica toda, e para minha surpresa, existe uma pessoa na equipe só para fazer fact-checking, que é para checar se eles estão falando a verdade mesmo. Sabe? É uma coisa que me surpreendeu bastante depois dos erros do último programa. E aqui eles indicam que você pode seguir o Instagram deles, ou você pode seguir o Facebook deles, ou você pode seguir o Spotify. Eu abri o Spotify e tinha a mesma descrição daqui do Instagram, que basicamente a descrição é notícias do Brasil e do mundo com Gregório do Vivier. Mas para ser justo com eles, a bio do Instagram não é um lugar muito bom para você fazer detalhamento das coisas. Então eu fui até o Facebook. E aqui tem uma descrição que é realmente honesta. O humorista Gregório do Vivier apresenta de forma irreverente, né? Ele é um humorista de forma irreverente, ele está fazendo piadas, a sua interpretação acerca das notícias importantes. Olha o que já está dizendo aqui. Ele não está lá para te dar notícias, ele está lá para dar a interpretação dele sobre as notícias. E mais uma vez, é sobre notícias. Ele sempre usa como fonte notícias. Muitas vezes as notícias usam fontes que ninguém conhece. Muitas vezes os nossos noticiários fazem ilações, todo mundo sabe disso. Mas enfim, ele faz a interpretação acerca das notícias importantes do Brasil e do mundo. Beleza, já não é um programa de notícias, é um programa que faz interpretação, mas ainda assim não é sobre isso que trata o Greg News. Porque ele não é só uma interpretação da atualidade ou coisas do tipo. Ele é um programa que tem viés educativo. E ele não é só educativo no ponto de vista tipo, eu vou te trazer informações e você se serve delas para se manter informado. Não. O Greg News ele é um programa de narrativa. Como assim narrativa? Um programa informativo, ele simplesmente te noticiaria as coisas. Por exemplo, estão abertas as inscrições do Enem. Isso é uma informação. Mas ele sempre tem uma mensagem final. Ele dá um pontapé de partida e ele vai percorrer um caminho e vai chegar a um objetivo onde haverá uma mensagem final. Praticamente todos os vídeos do Greg News você vai chegar no final e vai ter uma mensagem final. E tudo que ele percorreu foi para chegar até ali e poder te dizer essa mensagem. Então vamos pensar o seguinte, isso não é nenhum problema, isso é só o estilo do programa. Ele quer ser educativo e ele quer ser educativo naquilo que ele acredita. Ele vai querer pegar o que ele acredita e te convencer daquilo. Ele é um programa que ele vai contar uma história para isso. O problema é que muitas vezes ele não está falando sobre publicidade ou você ser vegetariano, alguma coisa do tipo. Fonte de energia renovável e por aí vai. Às vezes, o tema do programa é uma pessoa. E aí é que está o problema. Porque quando ele dá a interpretação dele sobre a vida da pessoa num programa que chega muitas vezes a 1 milhão de pessoas de alcance e não é tão bem embasado, não são tão bem embasados os seus comentários, você está criando uma narrativa falsa sobre a vida de alguém. E o nome disso é destruição de reputação. Como, por exemplo, tu pega um dos maiores êxitos da vida de uma pessoa, como é o caso do Ciro, ele tem muitos êxitos na carreira. Muitos, muitos, muitos. Na iniciativa privada e no poder público também. Aí tu pega um dos maiores êxitos do cara, aí tu pega uma notícia totalmente fora ali da realidade e diz que o cara foi afastado quando o cara ficou até o final e que o cara não se dava bem com os colegas de trabalho quando o maior desafeto dele é só elogios e diz que não tem do que reclamar. Isso tu tá criando uma narrativa falsa e tu passa o vídeo inteiro dizendo não, existem motivos para você admirar essa pessoa, isso só para dialogar com os seguidores do Ciro. E depois o que é que tu faz? Eu vou fazer isso para gerar uma coisa chamada report
E aí que eles, assim que, que os seguidores do Ciro estiverem identificados comigo, eu vou puxar eles para dizer, olha, não vota nele, vota no Lula. E eu vou usar tudo isso para argumentar e eu vou descredibilizar o Ciro, vou dizer que ele não tem capacidade de executar o projeto, baseado em quê? Em nada. Em dizer que as pessoas que estão com o Ciro não apoiariam o projeto. Por exemplo, Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo está pegando o projeto e está levando para as comunidades. O Datena nunca falou mal das propostas do Ciro, todas as vezes que o Ciro chegou e mostrou a proposta para ele. Muito pelo contrário, ele começou a mudar de discurso e reproduzir algumas das coisas que o Ciro disse. Mas ele foi lá dizer que eles não apoiariam, o que é mais uma mentira. E aí você cria uma mentira sobre uma pessoa, e isso é uma irresponsabilidade absurda considerando a mídia que você tem. Vocês têm dinheiro, vocês têm equipe, vocês têm pessoas para pesquisar só se as coisas são verdade. Fora, tipo, muitas outras mentiras que foram desmentidas no vídeo anterior. Então eu queria dizer para vocês o seguinte. A um primeiro ponto, você pensa, não, o Gregório está só fazendo uma intoxicação ideológica. Mas após os comentários dele no Twitter, você vê que foi na maldade mesmo. Que ele acredita no que quer e pronto. E eu ia dizer uma palavrão, eu vou evitar dizer palavrões nesse canal, mas enfim. Mas ele, dane-se. Ele vai lá, ele acredita no que quiser, dane-se. Ele criou a narrativa antes de fazer a pesquisa e pesquisou tudo só para reforçar a narrativa dele, mesmo que falsamente. E depois vai na internet e reforça tudo. Sequer admite que mentiu. E eu queria encerrar deixando uma pergunta para vocês. Vocês acham que um programa feito o Greg News, que aparentemente teria uma certa liberdade editorial, é realmente um programa livre quando ele está submetido à opinião pessoal de um apresentador que vai submeter a pesquisa, a narrativa que ele quer passar? Deixa aí nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo.